A todos com a paz do Senhor. A partir de agora estamos iniciando nosso culto de ensino da palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus. Peço ao irmão presbítero Euler que faça a oração, iniciando, logo após a missionária Olinda, da harpa, e em seguida a irmã Edinalva faz a leitura oficial da palavra nessa noite. Amém? Glória a Deus. Irmão presbítero Euler. Amém. Pai do Senhor para os irmãos. Graças a Deus. A oportunidade nós temos de participar desse culto maravilhoso, né? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é uma alegria, é uma honra, é um privilégio. Podemos estar aqui participando. A oportunidade que temos de adorar o Teu nome, juntos, louvando, mesmo na distância, estamos juntos, com o seu propósito, crescer na graça e no conhecimento, aprendendo de Ti, e nos alegrando juntos através dos louvores, da comunhão, da administração da palavra pelo servo pastor, que possamos, Senhor amado, fazer isso com muita alegria no coração, porque é um privilégio que muitos não têm, mas que graças a Deus nós temos. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor sempre tem os meios necessários para que possamos continuar cultuando a Ti. Mesmo na distância, temos a oportunidade maravilhosa. Por tudo, Senhor, eu te louvo, e que o Senhor esteja presente através do Teu Espírito Santo, a Tua graça santa e poderosa, dirigindo desde o início até o fim. Seja conosco, Pai, nos abençoa. Eu peço essas bênçãos e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, obrigado, presbítero Euler, que Deus o abençoe em nome de Jesus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A irmã missionária Olinda, louvando o hino da harpa, amém. Logo em seguida, a irmã Edinalva com a leitura oficial da palavra nessa noite. Nós cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor com o hino 196 da harpa. 186, né? 196. 196. Uma flor gloriosa. Esta rosa será minha sorte, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Muito foi achada a rosa, e provado excelente é bom, e tudo desta flor gloriosa, que dá vida ao meu pecador. Vivo pela lei foi salvo, esse dia o povo de Deus. Mas transformado foi em Paulo, pois achou ele a rosa do céu. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa a noite já vem, e se pede o amor glorioso, será triste pra ti ou além. Essa flor hoje é ofertada,
a quem humildemente a buscar, será logo da terra tirada, para brilhar em outro lugar. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Que Ele é precioso para mim, para você, para todos os irmãos. Que nós venhamos sempre zelar por esse nome, Jesus Cristo. Amém. Amém, glórias a Deus. Muito obrigado, missionária. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A irmã Edinalva, com a leitura oficial. Isso aí, a todos. Glória a Deus. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Tá conseguindo me ouvir direitinho, Léo? Amém. Amém. Glória a Deus. Então, convido os irmãos a abrir em Isaías, capítulo 12, que diz assim: Deus é louvado por haver restaurado o seu povo. E dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei. Porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó porque grande é o santo no meio de ti. Amém? Oremos a Deus maravilhoso, Deus glorioso, nós te louvamos e te agradecemos pela tua infinita alimento, que é o que nos renova, que nos fortalece, que nos limpa, que nos purifica, que nos capacita a cada dia buscarmos mais do Senhor, meu Pai. Que louvado e engrandecido seja o Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus, e que a cada dia nós possamos nos voltar para Ti. E abençoa este trabalho, abençoa cada oportunidade, abençoa o nosso pastor que vai estar trazendo a palavra nesta noite, que o Senhor possa receber como cheiro suave, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Obrigado, irmã Edinalva. Que Deus a abençoe em nome de Jesus. Pastor Edivaldo. A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nesta noite o Senhor nos dê um espírito de sabedoria, de conhecimento, de discernimento, de revelação e de unção, para que nós venhamos nesta noite conhecer mais da palavra de Deus e que nós venhamos a exercitar, a ser prático naquilo que Deus tem ensinado para nós. Porque a palavra de Deus nos assegura que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, nesta noite, eu gostaria que todos nós pudéssemos pedir ao Espírito Santo para que pudesse, nesta noite, fazer com que nós viéssemos assimilar os conhecimentos e nos tornar pragmáticos naquilo que nós aprendemos. Glória a Deus. Gostaria que todos tivessem as suas Bíblias nas mãos e abrissem em Atos dos Apóstolos,
capítulo 27, do versículo 1 ao versículo 6. E, por último, o versículo 29. Pois nós vamos navegar em águas profundas nesse capítulo 27 todo, ok? Seja espaçosamente, mas nós vamos utilizar todo esse capítulo para que nós pudéssemos basear o tema de hoje, ok? Atos, capítulo 27, versículo 1 ao versículo 6 e o versículo 29. Assim diz o texto sagrado: como determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio adremitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom. E Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião, um navio Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. Versículo 29. E temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Se você pudesse manter a sua Bíblia aberta, pois nós iremos pensar alguns versículos. Sobrevivendo à tempestade. Queridos irmãos, se é algo que desestrutura alguém numa viagem, são as intempéries, são as adversidades na sua trajetória. Na última viagem que fiz para o Nordeste, na volta, pegamos uma tempestade já próximo de Brasília, e a gente via pessoas desesperadas pelos desvios que a aeronave fazia e aquelas nuvens carregadas, e por algumas vezes o piloto tentou a aproximação para a aterrissagem e não conseguia porque o tempo estava fechado, mesmo com o instrumento, pois os ventos laterais eram muito fortes. E as pessoas desesperadas, angustiadas, olhando para a janela, uns segurando firme na cadeira, e
por conseguinte, nós fomos pousar em Confins, em Belo Horizonte, até que o tempo em Brasília abrisse e nós voltamos, né, para cá, e graças a Deus deu tudo certo. Mas você vê o semblante das pessoas, como elas ficam desesperadas diante de uma tempestade literal. Mas nesta noite, nós vamos tratar de uma tempestade, além do texto ser literal, vamos tratar metaforicamente de um texto que vai nos levar sobre a tempestade que nós estamos vivendo no exato momento, há mais de um ano. Todo piloto, seja ele de uma aeronave ou de uma nau, possui uma pasta de instruções de navegabilidade, bem como para fazer o seu diário de bordo, ou seja, um relato a respeito de tudo aquilo que ocorreu na sua trajetória. Quando eu coloquei aqui mapas de navegabilidade, é porque naquela época de Paulo, não existia, acho que nem carta náutica. Ele se orientava através das estrelas e bússola, talvez, né? Mas Paulo, ele está ali naquela nau e ele faz toda essa narrativa histórica da sua viagem, em que ele, como preso, um dos presos, eram 276 tripulantes daquela nau, e Paulo estava ali fazendo a sua narrativa, e coube ao Espírito Santo colocar no cânon das Escrituras Sagradas. Então, hoje, mais modernos, são tudo computadores, né, pilotos automáticos, hoje está bem mais, né, evoluído, ok? Então, mas mesmo assim, o piloto, ele tem a sua pasta de relatório da trajetória, tanto técnica, né, como também de logística e de navegabilidade, ele coloca no seu relatório. O capítulo 27 de Atos dos Apóstolos diz que havia um preso especial que foi eleito primeiramente por Deus e que no decurso dessa viagem tempestiva, pelas suas palavras proféticas, pelo seu testemunho dentro daquele navio, ele fora reconhecido por todos como o âncora. Normalmente, a palavra âncora, ela traduz aquele instrumento que o navio carrega na borda dele, ele carrega aquelas âncoras para que onde ele chega para fundear, ele lança aquelas correntes com a âncora para que ele possa se atracar. Ok? Então, esse é da definição de âncora. Mas também nós podemos observar que esses jornalistas que são top, eles são considerados âncora, ou seja, algo que é principal dentro da elite daqueles que fazem o telejornal. E aqui nós estamos falando do âncora Paulo, aquele que Deus elegeu para que, desde a fundação do mundo, Paulo foi eleito como âncora, e Deus já sabia dessa tempestade, porque quem soprou aquele vento ali, naquela tempestade, foi justamente Deus,
que soprou com o vento, com a tempestade, para que Paulo pudesse executar também uma obra lá na ilha de Malta, aonde esse navio ficou encalhado, porque o Alexandrino. Então, Paulo, um âncora dentro daquele navio. Então, Paulo, ele foi reconhecido como um líder dentro daquele navio, pelas palavras proféticas proferidas, que foram reconhecidas por todos. O âncora das âncoras, daqueles que ali estavam, como também da embarcação, tanto do navio Adramitino, como do segundo navio Alexandrino. No versículo 10 e nos versículos 11, leremos versículo 10 e o versículo 11. Dizendo-lhes, varões, isso é Paulo dizendo-lhes, varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Então, essa palavra profética de Paulo, ela inicialmente, ela não foi compreendida, não foi entendida como uma palavra profética. Mas é tanto que o versículo 11, ele é desacreditado pelo o centurião, ou seja, o militar do exército romano que conduzia Paulo, o centurião Júlio. E ele diz no versículo 11, mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Então, Paulo estava desacreditado, assim como qualquer preso é desacreditado. E ele, Paulo, ele começou a liderar esse navio a partir dessa palavra, mesmo não acreditando o centurião. Mas, no cumprimento desta palavra, Paulo começa a alicerçar a sua condição de comandante e de líder dentro daquele navio. Assim, somos nós. Quando nós estamos em algum lugar, nós somos o âncora do Senhor. Estamos ali, naquele lugar, para nós proferirmos palavras verdadeiras, palavras de bênçãos, palavras que vão abençoar o recinto, o ambiente onde nós estamos. E a partir do momento em que nós profetizamos algo e que as coisas acontecem na vida das pessoas, você começa a ser olhado diferente. Você não precisa dizer quem você é. Você diz a quem você prega, ok? Então, eu já tenho testemunhos, inclusive de irmãos da nossa igreja, que é uma pessoa talvez anônima, por não falar de si mesmo, mas elas oraram por pessoas, pessoas foram curadas, pessoas foram abençoadas, e aquela pessoa, dentro daquele recinto de trabalho, ela começou a ser olhada com outros olhos, ela começou a se destacar dentre os seus pares. É assim que nós devemos fazer, o respeito que nós ganhamos, né, quando nós proferimos palavras de bênção e as coisas acontecem na vida das pessoas. E as pessoas nos veem como realmente somos diferenciados dentre aqueles que ali estão. O centurião, Júlio, começa a perder o comando do seu soldado e dos presos. Falando das âncoras do navio em que o apóstolo Paulo estava com os demais, são dispositivos de ferro ou aço usado para
prender as embarcações ou a embarcação por uma corrente ou por uma corda. Metaforicamente, a âncora simbolicamente significa tudo aquilo que sustenta a nossa vida em tempos de crise e de tempestades. No texto, verificamos que essa nau, ou esse navio, ele possui 5 âncoras, literalmente, que eram as que se encontravam na proa do navio e o que estava dentro do navio, que era o preso, o apóstolo Paulo. E ele diz assim, o Paulo, em certa fase das suas narrativas, ele fala que é o preso do Senhor. Assim como Paulo, nós temos o nosso âncora, que é o nosso porto seguro nas tempestades da nossa vida, que é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. E ele está na nossa embarcação, como naquela embarcação que Marcos descreve no capítulo 4, versículo 39, quando o Senhor estava repousando na proa daquele barco com seus discípulos, e ele foi acordado, e ele repreendeu o vento, e ele repreendeu a tempestade, e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E eles se aquietaram. Houve grande bonança naquele momento. O mesmo Jesus, o mesmo Deus que estava no barco com os discípulos, que calou o mar, calou a tempestade, calou o vento, era o mesmo Deus que soprou naqueles 14 dias com Paulo naquele navio com 276 pessoas. E aonde Jesus está, onde o nosso Deus está, pode soprar a tempestade, pode soprar o vento, aleluia, mas nós estamos seguros, porque Ele está conosco em nome de Jesus. Quais são as atitudes que nós observamos nesse texto? As atitudes nessa tempestade. A primeira atitude é lançar a âncora da oração, simultaneamente com o jejum. Versículo 29 e 30, do capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. E temendo ir darem algum rochedo, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo, lançando a âncora pela proa. Nessa tempestade, todos estavam em jejum, há 14 dias. Interessante que o jejum que eles estavam fazendo aqui era um jejum forçado. Para quem já navegou de navio, sabe, o balanço do mar e numa tempestade, ainda mais numa tempestade, tudo aquilo que você come, você joga para fora. Você já pensou 14 dias o barco jogando para lá e para cá,
com uma incerteza de sobrevivência, eles nem comiam. Mas ali tinha um homem que estava fazendo um jejum não forçado. Estava um homem ali em oração, em jejum nessa tempestade, jejuando e oferecendo a Deus o jejum para que aquela embarcação não viesse a naufragar. Há pessoas, irmãos, que estão passando no meio da tempestade. O vento está forte, está soprando. Eles também fazem jejum forçado, porque não sentem fome, não querem comer, ficam exaustos, depressivos, não dormem, porque a tempestade é muito forte. Mas nós que estamos passando por essa tempestade, juntamente com eles, nós passamos diferentemente deles. Nós estamos jejuando nessa tempestade. Nós não estamos fazendo um jejum forçado, nós estamos fazendo voluntariamente para que o nosso Deus nos dê livramento. Mas naquele navio havia um homem que jejuava voluntariamente, apresentando seu sacrifício vivo a Deus, enquanto os outros estavam forçando um jejum em função da intempérie que os abatiam. Nessa tempestade, todos estavam em jejum há 14 dias de alimento físico, forçados pela necessidade da situação. Porém, o âncora Paulo aproveitou para fazer o seu jejum e orações a Deus. Está no versículo 9. Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado. Paulo os admoestava. O Salmo 50, versículo 15, diz o texto sagrado: e invoca-me no dia da angústia ou da tempestade, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Nós estamos passando por um momento de tempestade. Temos que orar e jejuar, invocar o nome do Senhor na nossa angústia. E ele está dizendo aqui, e eu te livrarei. Segura essa palavra, irmão. Seguremos nós essa palavra. Invocar o nome do Senhor, buscar o Senhor enquanto se pode achar, e certamente, assim como ele livrou Paulo, livrou aqueles tripulantes que ali estavam, o mesmo Deus que estava com Paulo é o mesmo Deus que está conosco. Em Mateus, capítulo 14, versículo 30 a 31, diz o texto sagrado: mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Na tempestade, lancemos a nossa âncora na oração e no jejum, nos pés do âncora, dos âncoras, que é Jesus Cristo. Irmãos, aqui é Pedro, que pede para se encontrar com Jesus que vinha sobre as águas. E Pedro começa a caminhar. E Pedro começa a afundar. Nós que vivemos na tempestade, irmãos, nós não temos que
tirar a nossa visão maior da tempestade, do vento, do balanço do barco. E nós temos que focar em Jesus. Pedro começou a afundar a partir do momento que ele ficou olhando para as intempéries. E muitos cristãos estão olhando para as intempéries em detrimento de olhar para Cristo Jesus. Neste momento, é momento de nós focarmos em Cristo Jesus, o nosso âncora maior. Em segundo lugar, vamos lançar a nossa âncora da coragem. No versículo 30, diz: procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa. A tripulação de marinheiro lançou a âncora do medo. E, no entanto, Paulo estava lançando a âncora da sua coragem, da sua confiança naquele que estava com ele. Então, as pessoas do mundo, irmãos, estão lançando a sua âncora, a âncora do medo. As pessoas estão atabaloadas neste mundo que nós estamos vivendo. As pessoas estão inseguras. As pessoas não confiam mais em nada. Estão desesperadas, angustiadas. Mas a palavra do Senhor nesta noite é que nós tenhamos coragem. Tenhamos coragem, fortalecido pela palavra de Deus que nos embasa, e com a força do Espírito Santo, para que nós possamos continuar a nossa caminhada. Sejamos fortes neste momento. Sejamos persistentes. Não desistamos da nossa navegabilidade. A tripulação de marinheiro lançou a âncora do medo, com os botes salva-vidas para fugirem. Contudo, Paulo, o âncora espiritual, deu-lhes uma palavra profética no versículo 31. O que Paulo diz no versículo 31? Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Aquele centurião Júlio, que não confiava em Paulo, que não colocou fé nas palavras de Paulo, agora se rende. E Paulo agora torna-se o comandante dele e dos seus soldados. Se eles saírem, se eles fugirem, eles vão morrer. Porque Paulo, no início, deu uma palavra profética. E a palavra se cumpriu. É por isso que nós, queridos irmãos, devemos ter credibilidade, ser justos, e que a nossa palavra ela seja temperada, seja sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. E Paulo ali, sem se impor, ele passa a ser não somente um líder, mas ele passa a ser o comandante daquele navio. Então, eles obedeceram
cortando as cordas dos botes salva-vidas e deixaram que fosse embora. Esta foi a atitude de coragem. Eles confiaram na palavra de Paulo. Como é bom, irmãos, você está no ambiente de trabalho, você está no ambiente social, residencial, ou mesmo na igreja, no meio de qualquer sociedade, as pessoas olharem para você e ver você uma pessoa diferenciada, porque as palavras que você diz são verdades, são palavras que têm peso, e é isso que nós precisamos como cristão, é ser diferente, sendo diferenciados. Em terceiro lugar, lançando a âncora da comunhão, versículo 35. Versículo 35, lançando a âncora da comunhão. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus, na presença de todos, e partindo, começou a comer. Irmãos, a gente às vezes que anda por aí, alguns restaurantes, você conhece o cristão quando ele senta na mesa para almoçar, ou para jantar, ou para fazer um lanche, ele fecha os olhos, independentemente do local, e ali ele agradece a Deus por aquele pão, pela a graça do provedor. Quantas pessoas hoje, irmãos, já não agradecem mais a Deus pelo pão que come, como sem agradecer a Deus, aquele que proveu para você, que nós possamos voltar ao primeiro amor, que nós precisamos valorizar isso. São os mínimos detalhes, irmãos, que nós expressamos o nosso sentimento de gratidão ao nosso Senhor. As pessoas já não oram mais nem para dormir, quanto mais para comer. Vamos voltar a essa prática de agradecer a Deus. E Paulo ali, no meio de todos eles, Paulo, diferente de todos, ele partiu o pão e agradeceu a Deus. Que seja esse exemplo de Paulo uma constância na nossa vida, agradecendo ao Senhor pela provisão. Lançando âncora na comunhão. No momento da tempestade, em que a esperança foge, como diz Paulo, no versículo 20 do capítulo 27, que é o texto base, a parte B do versículo diz: fugiu-nos toda a esperança de nos salvar. Irmãos, esse versículo me chamou a atenção. Um homem como Paulo, como a intimidade que ele tinha com Deus, muitas das vezes, irmãos, não ignorem na sua vida, que nós não ignoremos isso, que muitas das vezes a pressão é tão grande, a tempestade é tão grande na nossa vida, que muitas das vezes a nossa fé, ela começa a ser abalada. Mas neste momento, irmãos, é que nós tenhamos coragem e de buscar de Deus fortalecimento da nossa fé. O que aconteceu com Pedro quando foi ao encontro de Jesus foi justamente isso. O vento soprava mais forte, a tempestade apertava, a fé de Paulo, de Pedro, começou a decair. E por isso que Jesus disse: homem de pouca fé. E às vezes a nossa fé decresce, mas nós não podemos desperdiçar a fé que nos resta para que nós possamos buscar o Senhor, para que ela possa arrefecer-se.
É preciso que haja um âncora para ajudar a todos a se unirem para partilhar o pão, mesmo ainda não tendo tempestade. Paulo precisou de muita graça e equilíbrio para comerem juntos, pois nesses momentos as pessoas procuram a todo custo salvar-se quem puder. Por isso, a importância de confiar no âncora e mantermos a comunhão. Todo mundo queria fugir. Paulo ficou no barco. Ele falou: vamos nos alimentar e vamos esperar o momento certo para que nós possamos desembarcar. Como é bom ter uma pessoa, um âncora, em que você pode confiar, em que você possa colocar a sua cabeça ao ombro, no colo desta pessoa, e que ela tenha uma palavra profética, que ela tenha uma palavra de ânimo, uma palavra de poder, uma palavra de unção, uma palavra de autoridade para fazer com que você confie naquela palavra de Deus que é proferida. Muitas pessoas hoje em dia não querem uma palavra para a solução ou como remédio para ajudar na sua trajetória. Às vezes debocham, criticam, mas o Senhor é maior. Em quarto lugar, lançando a âncora da esperança. No Romanos capítulo 5, versículo 3, diz a palavra: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Vamos substituir aqui por tempestades. Sabendo que a tribulação, ou seja, a tempestade, produz paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Lançando a âncora da esperança. Mesmo, como diz Paulo, né, que fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Mas o que sustentou Paulo ali foi a fé de Paulo. Ainda que a esperança tivesse desfalecida, não faltou aquela fé de Paulo, pois ele diz, em um dos seus textos, ele diz: eu sei em quem tenho crido. E é isso que nós temos que ter, irmãos. A nossa fé é que nos sustenta, é que nos traz esperança, é a nossa fé. Então, Paulo está dizendo aqui em Romanos que toda tempestade que está na tua vida, está na minha vida. Isso aqui ele fala de experiência prática que ele viveu, que a tempestade, a primeira coisa que ela vai produzir em você é a paciência. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Nós vivemos um mundo, eu já falei isso, que nós vivemos na contramão do tempo. Vivemos um mundo tecnológico, a ciência evoluída, e que nós estamos vivendo até na vida espiritual, eclesiástica, estamos vivendo o fast food. Essa mensagem, nós não paramos mais para ouvir uma mensagem, ela se torna cansativa, eu já não aguento mais, está muito demorada. Nós queremos pinga-fogo. Tá? É coisa rápida, porque a nossa mente, o nosso comportamento, a nossa natureza está se adaptando a cada dia
ao apertar do botão, nós não esperamos. Se entra na fila do banco, tem 3, 4 pessoas, você já fica agoniada. É assim que nós estamos vivendo o mundo da rapidez. Mas a palavra de Deus está na contramão. Por isso que está sendo difícil as pessoas permanecerem na igreja. Porque elas querem entrar e querem receber a sua bênção, e quando demora, elas se afastam, vão embora, não têm paciência. Para conviver com Deus, para se relacionar com Deus, você tem que passar na moeda de Deus, para que possa você ter paciência. É uma das exigências de Deus, quando o vento sopra, ele manda o vento nas nossas vidas, é ter paciência. Segundo lugar, essa paciência, ela deságua na experiência. Ter experiência com Deus, muitas vezes nós oramos a Deus, Deus nos dá experiência com o Senhor, mas nós não queremos passar pela tempestade. Nós queremos o produto pronto, o produto em que você chega lá e compra e utiliza. Não, não é dessa maneira. Com Deus, para você adquirir uma regeneração, para que você possa ter uma natureza diferente para morar no céu, você tem que ter paciência, você tem que ter experiência com Deus, conhecer Deus, qual a trajetória, como Ele age e como nós devemos viver com Ele. E a experiência traz a esperança. Ela é o último degrau da tempestade e da tribulação. O versículo 38, leremos, do capítulo 28, 27, melhor dizendo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo no mar. A esperança daqueles sobreviventes surgiu depois de uma noite de 14 dias. A alegria veio ao amanhecer do 15º dia. Não só aliviaram as cargas de trigo no mar, como também a carga da angústia, do sofrimento, como as suas cargas emocionais, porque tudo pode faltar, menos a fé e a esperança. Ainda que fraca, elas continuam inseparáveis. Queridos, quando nós passamos por uma tempestade em que a gente consegue sobreviver, é momento de nós falar, ufa, e nos alegrar, porque a partir desse momento, a ansiedade, a angústia, ela vai embora. Assim será, irmãos, ou assim é a nossa esperança, quando Cristo vier nos buscar, toda angústia, toda ansiedade, toda dor, toda lágrima, nós vamos falar, ufa, sai fora, receberemos um corpo glorificado, e iremos morar na cidade celestial com Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança
no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Então, nós temos colocado a nossa esperança num novo dia, naquele que virá um dia, o nosso Salvador, para nos buscar. Assim como aqueles homens, assim como Paulo, não desistiu da esperança de encontrar terra firme, ele esperou até que chegou o momento deles se lançarem ao mar, chegando à ilha de Malta. Quarto e penúltimo, lançando a âncora da fé. Uma das exigências da fé é esperar. Não podemos lidar com a fé. Não podemos ter fé se não tivermos o fundamento da espera. Hebreus capítulo 11, a parte A do versículo diz isso. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É o firme fundamento das coisas que se espera. Então, se você não tiver paciência, fica difícil você aumentar a sua fé. A sua fé ser uma fé robusta, se você não passar pelo processo da tempestade. Os discípulos certamente pediram fé a Jesus. E Jesus não respondeu aquilo que eles queriam ouvir. Porque eles não iriam entender no momento a linguagem de Jesus. Mas na experiência da vida, você chega à conclusão, pelas tempestades, como é que a nossa fé, ela amadurece, ela vai ficar robusta a partir do momento que nós passamos pelas tribulações. Aquele preso, desacreditado, do versículo 11, que era o âncora dos âncoras, o apóstolo Paulo, e que se tornou comandante e líder dos 276 tripulantes, desde o início da tempestade, sabia em quem ele havia crido. E, por conseguinte, sabia também por visão noturna e por revelação de Deus o que lhe esperava e a obra que Deus fez através dele sobre aqueles sobreviventes. Às vezes, irmãos, eu já me encontrei numa situação adversa assim, em ambiente de trabalho, de tempestade, em que as pessoas, por você ser cristão, e todos vocês trabalham e sabem disso, as pessoas te olham diferente. Na verdade, você é diferenciada. Você não comunga com as mesmas ações, as mesmas atitudes que elas. Mas a partir do momento que o seu testemunho flui dentre eles, você começa a adquirir respeito e você começa a adquirir liderança dentro daqueles. Eu falo isso de experiência própria. No meu ambiente de trabalho, depois de tempestades e tempestades que eu amadureci, o meu setor de trabalho que eu chefiava, as pessoas com problemas de família, aconselhamento pastoral, na hora do almoço, eu me ocupava
em aconselhar aquelas pessoas. E hoje, uma dessas pessoas, hoje, que eu aconselhei, estão firmes, são crentes, moram aí no Recanto das Emas. Um irmão chamado Abias estava se separando da esposa. A esposa, chamei ela para conversar, fiz aconselhamento. Eles aceitaram o aconselhamento e Deus fez a obra na vida daquele casal para a glória do nome dele. Então, queridos irmãos, você, aonde você estiver, você é um conselheiro, você é um âncora. Deus quer te usar no seu ambiente de trabalho, mas para isso é preciso que você passe pela tempestade, você amadureça e que você seja luz e sal dentro do ambiente de trabalho, para que as pessoas, através do seu testemunho, possam te respeitar e você ser usado por Deus naquele ambiente. Por último, lançando a âncora da fé. Ou melhor, já falamos sobre esse tópico. No capítulo 28, na ilha de Malta, a obra de milagres que Deus realizou através de Paulo foi muito grande. Os irmãos se lembram, né? Quem leu o texto posterior, né? Paulo orou por uma pessoa e ela ficou curada. E ali naquele lugar, Paulo pregou o evangelho. E Deus permitiu que a serpente picasse Paulo. E os moradores daquela ilha disseram que a pessoa que fosse picada por aquela cobra não sobreviveria, ele morreria. Mas, vale aqui dizer, isso não aconteceu, mas seria bem provável a cobra morrer com o próprio veneno do que Paulo morrer com o veneno da cobra. Por último, na realização das obras de Deus, a realização da obra de Deus independe das circunstâncias, pois o Senhor não está limitado nem mesmo à pandemia que nós estamos vivendo, ou mesmo qualquer tipo de tempestade. Concluindo, o versículo 44, a parte B, do capítulo 27, diz, a parte B, e assim aconteceu que todos chegaram à terra, a salvo, ou seja, todos se salvaram. A narrativa de Paulo, do capítulo 27 de Atos, descreve que todos se salvaram, pois naquela tempestade, as âncoras espirituais foram lançadas. A primeira, a âncora da oração e do jejum. Em segundo lugar, a âncora da coragem. Em terceiro lugar, a âncora da comunhão. Em quarto lugar, a âncora da esperança. E, por último, a âncora da fé. No meio a essa tempestade de pandemia que estamos vivendo, que nós lancemos as âncoras espirituais aos pés do nosso âncora supremo, certamente nós nos salvaremos. Que Deus nos abençoe, a paz do Senhor, uma boa noite e que possamos ser salvos dessa tempestade. Glórias a Deus, aleluias. Muito obrigado, pastor Edivaldo. Que Deus continue a abençoar a sua vida, em nome de Jesus.
Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Lembrando aos irmãos que continuamos com os cultos online até segunda ordem. Permanecemos online, então, às quartas e sextas, às 8 horas da manhã, tem consagração online, então os irmãos que estiverem disponíveis participem. No domingo, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, e às 19 horas deste domingo será culto da juventude. Amém? Então, os irmãos nos ajudem participando também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pedidos de oração, continuar orando por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão passando por alguma tribulação, alguma tempestade, em nome de Jesus. Estaremos orando por cada um deles, orando por aqueles que estão trabalhando, estão na linha de frente, aqueles que estão viajando, então estaremos sempre orando por todos, em nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Peço à irmã Daniela Girão que faça a oração por esses pedidos e encerrando o culto em nome de Jesus. Amém, irmãos, amém. Então vamos lá, que o Senhor venha abençoar, cada vida que está sendo apresentada nessa noite, que o Espírito Santo de Deus venha visitar cada lar, cada irmão, cada pedido de oração que foi feito, que o Senhor venha contemplar nessa noite, e que o Senhor venha nos despedir em paz, que o Senhor venha nos dar uma noite abençoada. E eu louvo a Deus, por cada vida que pode estar participando desse estudo, pela vida do pastor, pela vida de cada irmão. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Está me ouvindo? Oi, agora? Amém? Amém. Pode ir? Oi. Está dando algum problema no microfone. Glória a Deus. Aleluia. Peço ao irmão Carlos Jean, então, que ore encerrando o culto em nome de Jesus. Amém? Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Vamos orar. Soberano Deus e Pai, Pai querido, Pai amado, diante, Senhor, da Tua presença, Pai. Eu agradeço por tudo, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por cada um de nós, por esse estudo maravilhoso que o Senhor usou o Teu servo, o pastor Edivaldo, para trazer esse estudo maravilhoso, que nós venhamos aprender, compreender, entender e colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos nesta noite. Eu coloco em Tuas mãos, Pai, aqueles que estão enfermos em nome de Jesus, sara as feridas, Pai, aqueles que estão à frente deste trabalho, que o Senhor venha livrar cada um conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada um de nós, abençoa o nosso dia, a nossa noite, a nossa semana, Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos estar aqui, Senhor, domingo pela manhã, em nome de Jesus, nas orações, quartas e sextas, em nome de Jesus, que eu te agradeço, te peço, Pai, amém. Amém, glórias a Deus. Obrigado, irmão, que Deus abençoe em nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. A irmã Daniela pediu perdão aí, porque ela orou, mas acho que a gente não escutou, estava dando um probleminha aí. Amém? Glória a Deus. Está perdoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Edivaldo. Ok, irmãos, só um minutinho. Os irmãos que têm o seu dízimo para entregar na casa do Senhor,
Aqueles que tiverem dificuldade de entregar a irmã Norma, né, fale com o Judésio, que o Judésio passa na sua casa e marca o horário que ele passa para recolher os dízimos ou ofertas que você, porventura, deseja entregar na casa do Senhor. Amém? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, e todos digam amém.